Vamos continuar a nossa pequena improvisação invocada que está a bênção de Antero de Cantal e da tradição espiritual portuguesa e dos anjos que nos acompanham, mais o espírito do fogo e o espírito natalício, já que estamos, de facto, no dia 24 de dezembro de 2016. Como acabei de realçar há pouco com as afirmações dos psicólogos escoceses do fim do século XIX, que fizeram trazer ao de cima a grave afirmação da alma, como Antero diz, reivindificando, por assim dizer, o seu direito sobre si mesmo, proclamando-se obreira do seu próprio destino, criadora da sua própria finalidade, espontânea nas suas determinações, e repelindo como sugestões degradantes as ideias, ainda as mais subtis e engenhosas, que possam entibiar a sua energia moral. Ora, se o sentimento moral não é a filosofia, nem se pode substituir à filosofia, é muito certo também que filosofia alguma que o sentimento moral reprove poderá prevalecer contra ele. Neste sentido, pode ser-se que os escoceses conseguiram o seu fim. É muito importante estas afirmações de Antero, este seu testamento filosófico, como chamou o meu querido amigo Santana Dionísio, com quem convivi muito na década de 80 no Porto, pois afirma claramente que há que saber repelir as sugestões degradantes, subtis e engenhosas, que possam entibiar a sua energia moral. E é isto que os mass media e que muitos dos atores da cena política, com as suas constantes hipocrisias, com as suas constantes injustiças e roubos e impunidades, acabam por fazer entibiar a energia moral. Deixa de haver verdadeiramente filosofia ou moral e a classe política está conduzida apenas por interesses monetários, o que é extremamente grave. A União Europeia, nesse sentido, é uma desilusão completa e total. Completamente comprimida por pressões, seja dos norte-americanos, seja dos sauditas, seja dos israelitas, seja dos turcos, seja de quem quer que seja, ou das petrolíferas, ou da indústria dos armamentos, ou das farmacêuticas, ou dos bancos, e acabam por vender e partilhar todo um mundo de sugestões degradantes, subtis e engenhosas, e que fazem perder o sentido moral. As pessoas acabam por já não reagir aos constantes atropelos aos direitos humanos que estes países ou povos fazem, incluindo, neste caso, a União Europeia, que também andou no Médio Oriente a fazer muita asneira e muito sofrimento. Até depois, voltemos à parte mais filosófica, mas é necessário, volta e meia, acentuarmos que a ligação entre a Terra e o céu, entre o mundo espiritual e o mundo físico, passa pela polis e pelo mundo político, porque senão, qualquer dia, estão todas as pessoas com chips na cabeça e zombies nas realidades tridimensionais que lhes são fornecidas por empresas estilo Melos ou outras que sejam. Em seguida, Antero avança para a dificuldade que estava em chegar-se aos factos de consciência e que o Deus dos espiritualistas franceses que se seguiram, nomeadamente Cousin, Maine de Biran, Raveson, Royer Collard,
era um Deus de poetas e não de filósofos. E nem bem de poetas, faltou-lhe para fazerem o tal vigor da imaginação rica e independente, o calor do sentir virgem, a liberdade de um grande sonho poético. Por um lado, a região positiva constrangiu-os, obrigava-os ao prudente reserva. Por outro, as cedências pouco crédulas intimidavam-nos, gelavam-nos. Só puderam produzir um mito de escola e um simples Deus oficial. Isto é, no fundo, uma crítica ao positivismo e à incapacidade de se chegar verdadeiramente a uma vivência de Deus. É claro que não era nem de filósofos, nem de poetas, e de facto Deus tem que ser mais uma experiência dos místicos, que depois podem filosofar um pouco, ou passarem pelo menos na sua procura e amor da verdade e da sabedoria para a escrita e para o papel e para as palavras, as experiências interiores de vivência aproximativa ou mais unitiva com a divindade, com a fonte primordial do cosmos e do nosso próprio espírito. Antero continua a criticar os aspectos abstratos do hegelianismo, nomeadamente a sua metafísica, na sua observante dialética, é atreita a esquecer que os indivíduos não são abstrações, simples determinações lógicas de ideias, mas seres reais, autónomos, cujo princípio de ação reside nas profundezas da sua própria natureza, constituindo um verdadeiro em si, distinto e irredutível, e não um momento transitório de alguma substância só e verdadeiramente existente na sua vaga universalidade. Esta crítica é importantíssima também, porque é que Antero faz aqui? Faz uma crítica tremenda, não só ao absolutismo de sistemas filosóficos que acabam por tornar Deus apenas uma ideia e o ser humano apenas como uma parcela da humanidade, sem reconhecerem esse verdadeiro em si, esse íntimo que ele falava há bocado, esse ser individual e imortal. Isto põe em causa também, de certa forma, o budismo. Nesta altura, o pensamento budista, tal pelo menos como ficou consignado e é defendido pela maior parte dos budistas, acaba também por ser posto em causa, pois Antero afirma aqui esse verdadeiro em si que existe em cada um de nós, esse eu, esse sentimento íntimo, que tem ao mesmo tempo força e que representa essa imanência. Então Antero considera que há que fazer uma síntese entre o espiritualismo e a liberdade, ou seja, a existência de um espírito, de um ser livre que se determina por si mesmo e com os seus objetivos e seus fins, e o mecanismo e o determinismo que existem nos aspectos da natureza em certos níveis, que não em todos, pois sabemos que o próprio Antero publicou um livrinho, Tesouro Poético da Infância, com um poema sobre as fadas, e afirma em alguns dos seus poemas ou textos a existência realmente dos anjos ou dos espíritos da natureza. No entanto, não certamente com uma certeza total, pois quer-nos parecer que não teve a visão ou a experiência deles. Não era fácil naquela época, sobretudo para quem estava também, como ele há pouco disse, coagido pela ciência e por uma filosofia, ora alemã, ora já positivista, mas incapaz de chegar a essa intuição que ele desejava e que almejava, e que para ele continha um constante elemento novo, um aumento do ser que vem da virtualidade infinita, da ideia ou da substância no seu processo ou desenvolvimento. Antero realça que se nós formos ao universo da ciência feito, isto diz-nos ele, o universo da ciência feito à imagem dessa inteligência que opera só sobre os dados primitivos e elementares, é pois um universo inferior e elementar. Foi como que apontado dos seus órgãos mais nobres.
É pela mesma razão no universo abstrato. A verdadeira realidade, concreta, viva, espontânea, falta-lhe. Faltam-lhe as ideias superiores, as que iluminam, interpretando-as as inferiores, as fornecidas pela sensibilidade. É por isso que as grandes explicações da ciência, no fundo, nada explicam. Um profundo mistério continua a envolver o universo que ela acaba de explicar. O mistério das ideias, que é o mistério do que na consciência está para além da sensibilidade. A região obscura onde assentam essas explicações. É, portanto, nesse aspecto que Anter considera que o universo visto sem a luz do espírito nem a luz das ideias é um universo que se move nas trevas sem saber porquê nem para onde, não alumia a luz das ideias, não lhe dá vida à circulação do espírito, paira sobre ele um mudo fatalismo. A inerte serenidade que inspira a sua contemplação é muito semelhante ao desespero. Sua beleza puramente geométrica tem alguma coisa de sinistro. E depois, aqui ele está-se a retratar em muitos dos seus sonetos e de algumas das suas fases, e acaba mesmo por pôr aqui alguns sonetos muito próximos dos seus, mas que são de Leconte Lille. E escreve muito bem esta desoladora. Ele continua mesmo assim: nada nos diz ao coração, nada que responda às mais ardentes aspirações do nosso sentimento moral. Para que um tal universo? E para que viver nele? Nada alimenta tanto o mórbido pessimismo dos nossos dias como este gélido fatalismo soprado pela ciência sobre o coração do homem. Esta desoladora impressão quão bem a exprimiu o poeta das quimeras nestes versos admiráveis, que é Leconte Lille, e faz-nos aqui a citação de um soneto completo e mais 2 quadras. É muito interessante, não sei se alguém dos anterianos já tinha notado isto, mas Anter aqui está quase que a fazer um mea-culpa de si próprio e não pôs os seus sonetos, mas pôs os de Leconte Lille e exprime quão bem a exprimiu o poeta das quimeras nestes versos admiráveis. E sabemos que Anter chegou a dizer isso. Os sonetos eram muito admiráveis na forma, mas apenas uns poucos correspondiam verdadeiramente às suas ideias ou à verdade sã e ao conhecimento do mundo na sua dimensão espiritual e íntima e divina. Finalmente, no terceiro capítulo, ou terceiro artigo, Antero entra mais no espiritualismo e vai tentar aprofundar a verdadeira base do espiritualismo, em que, realçando a importância dos contributos de Kant e de Descartes para colocarem em causa um certo tipo de espiritualismo muito dualista e muito que assentava em névoas muito mitológicas, tanto em relação a Deus como à noção de espírito ou de consciência, acrescenta que há uma nova doutrina espiritualista e que é esse o seu contributo. E essa consciência nova pressupõe e envolve um estado mais, como ele diz, pressupõe e envolve um estado mais íntimo e profundo de ser. Pressupõe essa realidade de ordem e compreensão superior que é o espírito. Ou seja, coisa alguma pode começar a ser sem uma causa que a produza, como dizia Laplace, que ele cita aqui. Esta acrescento de a noção de evolução, em que há intensidade e direção e encadeamento de forças que atuam no universo, se acrescenta
as vontades, os pensamentos, os sentimentos. E são eles, isso que a mecânica ignora, diz ele, as verdadeiras causas, o ser íntimo e a realidade substancial das coisas. E é isso que justamente conhece a consciência. Diz-nos então aqui algumas páginas importantes sobre o espírito. E vamos lê-la e depois as pessoas que possam, volta e meia, ouvir e parar e rememorar e reassimilar. O espírito, com efeito, não é já para a consciência uma atividade obscura e indeterminada, percebida só por fora, só nas suas relações exteriores, como mero movimento e resistência, mas uma atividade que se percebe no íntimo do seu próprio ser, que mergulha nas profundezas da sua natureza e se possui na totalidade dos seus movimentos. É uma força consciente e na plenitude da sua realidade, a força tipo. Portanto, tudo isto aqui apela para meditarmos interiormente a consciência, o espírito, o eu, quem sou eu, e sentirmos este nível interior. Na consciência, temos o sentimento claro e evidente que a nossa verdadeira individualidade é essa energia simples, autónoma e sempre espontânea. Sentimos que em esfera alguma do seu ser, ainda nas mais inferiores, em momento algum do seu desenvolvimento, ainda nos mais elementares, o seu espírito é puramente passivo. A espontaneidade é sua essência. E as impressões exteriores que a modificam-no segundo as suas mesmas leis. Uma sensação é uma modificação da sua substância, assim como uma ideia é uma modalidade dessa substância, assim como uma volição é uma determinação do seu mesmo ser. O espírito percebe o universo não adaptando-se a ele, mas adaptando-se a si. O universo, tal como ele se nos representa, é no fundo uma criação do espírito. Se existe em nós, para nós, é porque o concebemos. Aparece-nos não refletido na inteligência, mas verdadeiramente visto nela. Aqui, Antero, talvez dê um ênfase demasiado forte à força do espírito e à sua espontaneidade. Mas são pensamentos que Antero justifica e que talvez tenham alguma realidade, e sabemos como se aproximam das visões Advaita Vedanta. O universo, tal como ele se nos apresenta, é no fundo uma criação do espírito. Se existe para nós, é porque o concebemos. Podemos dizer que ele também existe, embora não o concebamos, porque houve muita gente que já morreu e que existia e que o concebia, e morrendo ele continua a existir. E provavelmente continua a existir para ela, ainda que visto no seu corpo espiritual. Pois não será esta a afirmação mais importante que... Depois Antero continua também em relação ao espírito, como é que ele vê? O ser que ali momentaneamente se determina, obedecendo-se, dir-se-ia passivamente ao motivo, quando age no exterior, é em si sempre idêntico consigo mesmo, e não há motivo algum, ainda no instante em que o determina, que o possa privar desta comunicação constante com a parte espontânea e infinita da sua natureza e impedi-lo de tender, seja por que caminho for, para a realização do seu fim, que é a plena afirmação dessa natureza infinita. Assim como na esfera das ideias, assim também nesta da vontade, o mundo subjetivo não fornece ao espírito mais que um ponto de partida e a ocasião do seu espontâneo desenvolvimento. Aqui Antero realça de novo que deve haver, ou que há, uma comunicação constante com a parte espontânea e infinita da nossa natureza. E que o nosso fim para o qual caminhamos e que devemos realizar é a plena afirmação dessa natureza infinita.
Ora, esta realização do seu fim, plena afirmação da natureza infinita, leva-nos nos seus pontos mais elevados e, pelo menos teoricamente e provavelmente interiormente, sentir o antero até aos aspectos da divindade e da santidade e da justiça e da harmonia. E é essa plena afirmação dessa natureza infinita de bem e de amor e de verdade que nós temos em nós, que Antero está aqui a apelar. O espírito, diz-nos ele, é pois uma força espontânea, mas é por cima disso uma força consciente. É este predicado que vem completar a sua plenitude e fazer dele a força tipo. Conhecendo-se, possui-se na identidade fundamental dos seus momentos, de todos os seus momentos, vê-se na sua unidade e propõe a si mesmo o seu próprio fim. Este conhecer-se tem graus. É mais ou menos íntimo, mas, ainda nos ínfimos graus, a unidade do espírito aparece já, encerrando o mais elementar, a virtualidade do mais pleno. Fazendo-se toda a evolução do espírito dentro da sua própria natureza, e não sendo mais do que a gradual realização de si mesmo em si mesmo, há oposição entre as sucessivas esferas do seu desenvolvimento, mas nunca contradição. É assim que o espírito, sem sair de si, se cria e fecunda continuamente, penetrando-se cada vez mais com a sua própria essência, extraindo dela, da sua infinita virtualidade, momentos cada vez mais ricos, mais complexos e ricos de ser, até atingir a mais alta consciência de si. E reconhece-se então idêntico ao eu absoluto e independente de toda a fenomenalidade, concebe Deus como o tipo da sua mesma plenitude e concebe e sente a vida moral como a esfera da realização desse ideal. Temos aqui Antero a recomendar uma meditação profunda até chegarmos aos níveis mais elevados de consciência do eu, já independente do mundo e da fenomenalidade, e na qual o ser humano sente mesmo esse fim último, sendo imanente, como ele diz, confunde-se com a perfeição do seu ser. Na atração dele, reconhece a causa de toda a sua evolução, que só para realizá-lo tendia. E desta realização interior, o ser resulta que o espírito é uma força autónoma, consciente e plena, é a força por extensa, a força tipo, e, portanto, o espiritualismo resolve-se, pois, num dinamismo psíquico.